quem não me conhece, eu sou um dos coordenadores da comunidade também. O Paulo, o Danilo, e eu sou coordenador interno da comunidade. Tá? A gente vai falar um pouco sobre o processo terapêutico hoje. Como tem um grupo pequeno, eu vou passar alguns conceitos, porém vou deixar mais aberto para dúvida com relação a que vocês têm ao tratamento. Tá? Não vou ficar passando muito conteúdo teórico. Tá? Vocês têm residente, tem alguém na feminina ou masculina? Como assim? Vocês são da família de alguém lá de dentro? Sim, é a minha filha. A sua filha? Isso. Quem que é? É a Bruna. Bruna. Foi na clínica Harvard. Ela não está aqui então? Não, ela foi para a clínica Harvard lá de Piracicaba. Tá. Bom, então, a gente vai falar do processo terapêutico. Eu não sei como é que é lá o processo terapêutico, né? Porém, assim, algumas semelhanças provavelmente deve ter. Cada instituição de tratamento tem um método diferenciado, certo? Porém, embora os métodos sejam um pouco diferenciados, a dependência química tem algumas particularidades e algumas coisas que são naturais de todo tratamento, independente de instituição ou não. O que varia um pouco é a forma das pessoas trabalharem, certo? O processo terapêutico nosso, né, assim como também acho que da maioria, né, qual que é o objetivo principal do tratamento da dependência química? Primeiro, parar a doença, certo? Por que doença? Eu não sei se todo mundo aqui entende a dependência química como uma doença. Vocês sabiam que era uma doença? Isso, não tem cura, certo? Então, o primeiro objetivo é parar a doença. Então, é necessário para parar a doença que a pessoa fique em abstinência total. E, no caso, então, da comunidade, ela fica privada, certo? Então, ela precisa ficar em abstinência total, principalmente no começo do tratamento, pelo menos no período de desintoxicação. Ela precisa ficar protegida de qualquer ambiente que possa estimular o uso de droga. Por isso que ela tem que ir para a comunidade, certo? Com o objetivo de parar a doença. Só que parar a doença não é o único objetivo, nem o principal, certo? Porque se parar a doença, mas a pessoa continua a mesma, a doença volta. A partir do momento que ela volta para o seu ambiente de novo na rua, a doença volta, certo? Então o objetivo principal do tratamento, pelo menos o nosso, né, é recuperar a pessoa. Recuperar a pessoa como? Então, como recuperar a pessoa? O que vocês acreditam que é recuperar a pessoa? Como é que a gente vai recuperar uma pessoa? O que é recuperar a pessoa? Recuperar a pessoa, gente, recuperar a pessoa no sentido de reabilitar a pessoa para voltar a viver em sociedade, certo? Então, recuperar a dignidade da pessoa, certo? A pessoa, quando ela entra lá, dentro da comunidade, ela está desestruturada e desorganizada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, certo? Então, o objetivo do tratamento é recuperar a pessoa nesse sentido, tá? Tentar reorganizar a estrutura psicológica dessa pessoa, a estrutura emocional, para que essa pessoa volte para a sociedade, volte para o ambiente dela, uma pessoa melhor e mais organizada, certo? E para recuperar a pessoa, né, o que a gente trabalha? Quando o dependente químico entra lá, certo?
ele entra com o velho estilo de vida, certo? Ele entra no processo de recuperação com o velho estilo de vida. Que velho estilo de vida? Não tem disciplina, não tem organização, uso compulsivo de droga. Muitas vezes, por causa do uso de droga, a família se desestruturou, às vezes está sem emprego, não tem horário para acordar, não tem horário para comer, não tem horário para nada, certo? Esse é o velho estilo de vida do dependente químico. Junto com alguns comportamentos de mentira, muita manipulação, certo? Pouca noção de realidade. O que é pouca noção de realidade? Não consegue dar conta da realidade. E a droga muitas vezes é a válvula de escape por não dar conta da realidade. Ele vive num mundo irreal. Qual que é o mundo irreal? De usar droga todo dia, de não ter que trabalhar, não ter que acordar cedo, não ter que pagar conta às vezes, não conseguir lidar com problema, fugir de problema, certo? Esse é o mundo irreal do dependente químico, tá? E algumas outras características, né? Disfarces, máscaras, o que é isso aí? Né? Às vezes tem alguns dependentes químicos que até se usar a droga vai conseguir enganar, ou enganar a família, ou enganar a sociedade, né? Tem muita gente que entra ali e vem com o discurso, usava droga para não trabalhar. Como, por exemplo, o trabalho era a máscara da pessoa. Tipo, a pessoa estava toda desestruturada, completamente doente, completamente desorganizada, porém a máscara dela, o disfarce dela, o trabalho, porque enquanto estava trabalhando ninguém percebia, né? Ou pelo menos enganava bem, certo? Tudo isso no sentido do quê? De proteger a doença. Essas máscaras, esses disfarces, essa fuga da realidade, mentira, manipulação, tudo no sentido de proteger a doença, para continuar usando, certo? E muitas vezes quando a pessoa entra lá com esse velho estilo de vida, ela realmente quer parar de usar droga, mas essas características ela tem dificuldade de abandonar, porque muitos anos se comportando dessa maneira, mesmo que a pessoa queira mudar de vida, ela não percebe que esses comportamentos fazem dela essa pessoa que muitas vezes leva ela, essa maneira de ser leva ela a usar droga, né? Muitas vezes a gente costuma falar assim, né, que a droga não é a causa do problema da pessoa. Na verdade, a droga é a consequência por essa pessoa ser tão desorganizada desse jeito. Então, todas essas características vai trazendo tanto problema para a vida da pessoa, e a droga vem em boa hora, né? Então, de uma maneira bem simples, o que a gente trabalha na pessoa? Mudança de comportamento. O objetivo principal do tratamento é mudar o comportamento. Se de vida era muito mentiroso, a gente vai ter que trabalhar esse comportamento a fim de que essa pessoa saia mais honesta, mais trabalhadora, mais disciplinada. Esse é o objetivo. Então, esse ciclo, né, do processo de recuperação é velho estilo de vida, entra no processo de recuperação, novo estilo de vida, certo? Se esse indivíduo consegue manter esse novo estilo de vida depois que sai do tratamento, que é o objetivo, né? Porque lá dentro é fácil manter esse novo estilo de vida. Por quê? Porque lá dentro tem a gente, tem um psicólogo, tem um cronograma de atividade, que tem o dia inteiro as coisas para fazer, né? Se ele tem alguma dessas características, a gente costuma falar na maior elemento terapêutico da comunidade é o convívio. Por que é o convívio? Porque qualquer tipo desse comportamento não é aceito lá dentro. Então, se a pessoa se comporta dessa maneira, já vem logo o outro e cobra. Aqui você não pode se comportar dessa maneira, aqui é assim, aqui é assim. E essa pessoa vai se modificando aos poucos, porque um cobra o outro, certo? O objetivo é manter esse novo estilo de vida aqui fora. Depois que ele sair, for voltar com a família, com o ambiente dele, certo? Se ele não consegue manter esse estilo de vida aqui fora, aí vem a recaída, certo? E daí volta de novo no velho estilo de vida. E esse indivíduo vai ter que voltar para a recuperação de novo. E daí aprender um novo estilo de vida de novo, né? Por que tem recaída? Porque é uma doença sem cura. Se é uma doença sem cura, sempre pode ter recaída.
É possível, indivíduos conseguem viver o resto da vida sem usar, certo? Porém, nenhum dependente químico que se recuperou, que saiu de uma clínica, de uma instituição, pode-se dizer que está 100% livre de uma recaída. Todo indivíduo, por ser uma doença sem cura, ele pode recair. É por isso que é tão importante, tanto o indivíduo quanto a família que ele convive, adquirir esse novo estilo de vida. Um estilo de vida mais saudável. Quando a gente fala saudável, não é só saúde física. É a questão da saúde emocional, a questão da saúde psicológica. Tanto que vocês vão aprender aqui no decorrer das reuniões sobre codependência, que é a doença da família. É a parte da família. Que também tem que mudar alguns comportamentos, porque esse indivíduo vai sair por um estilo de vida. Se a família tiver com o mesmo estilo de vida de antes, esse indivíduo vai ter dificuldade de se ajustar. Porque o novo estilo de vida volta para um lugar que está do mesmo jeito, então dá atrito, dá conflito, certo? Então, no modo geral é isso, mudar esse estilo de vida. Mudar esse estilo de vida no sentido geral. Como é que é o relacionamento com sua mulher? Como é que é o relacionamento com seu pai? Como é que é o relacionamento com seu filho? Ah, é desse jeito. É errado isso aí, vamos mudar. Precisa melhorar esse relacionamento. Ah, em casa é só discussão, isso aí, vamos mudar isso aí. Como é que é o seu relacionamento com o trabalho? Como é que é o seu relacionamento com você mesmo? E a gente vai tentando trabalhar tudo isso aí. Os psicólogos que tem lá que atendem eles, né? Certo? Então o processo é assim, ó, o tempo que eles ficam lá é de 6 a 9 meses, certo? Nesses 6 a 9 meses, o primeiro período é a abstinência forçada. Por que a abstinência forçada? É em torno dos 2, 3 primeiros meses isso acontece. A abstinência forçada é porque ele está sendo forçado a não usar. Ele não tem condição de querer ou não querer. Entendeu? O tempo é relativo, não tem um tempo fixo, para todo mundo é 3 meses. Uns podem ser menos, outros podem ser mais. Tá? Mas a abstinência forçada por quê? Porque o indivíduo ele está intoxicado, certo? E ele não usa porque lá não tem. Se ele voltar para casa de novo nesse período, provavelmente ele vai usar. Pode não usar no primeiro dia, no segundo dia, no primeiro mês, mas ele tem grande chance de voltar. Por quê? Porque ele só se mantém na abstinência por um pequeno período, só que a pessoa continua a mesma, não teve uma recuperação da pessoa, não teve uma mudança no estilo de vida. Então ele tem grande chance de voltar a usar, certo? É por isso que a gente bate muito em cima da família, né? Nessa fase, é a fase que muitas vezes eles têm mais crise, né? Não crise assim, de se descontrolar, mas crise assim, de, às vezes de ficar com muita saudade, de começar a bater arrependimento de muita coisa, entendeu? Porque agora não tem mais a droga. Lembra que a gente, nas características do dependente químico, que é a irrealidade que ele vive, a fuga da realidade? Então, a droga, quando usava a droga, ele causava problema. A hora que passava o efeito da droga, vinha todos esses problemas à tona. Aí ele não conseguia dar conta de todos esses problemas, fugia na droga de novo. Aí a hora que passava o efeito da droga, vem tudo de uma vez. Só que quando ele entra lá, aí vem todos os problemas de uma vez. Começa a passar um monte de coisa na cabeça. Só que daí ele não tem mais droga para usar. Porque ele está lá. Daí pode acontecer de ter vontade de ir embora. Às vezes usar da manipulação, da mentira, da justificativa. Não, eu preciso ir embora porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. E a gente sempre pede o apoio da família para não apoiar isso. A gente não pode obrigar ele a ficar lá. A família também não pode obrigar. Mas a família pode ou não aceitar isso. Então assim, vontade de ir embora, dá vontade de ir embora. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ir embora. Ela precisa passar por esse processo. Ela precisa passar a aprender a enfrentar a realidade dela. Né? E às vezes esse processo mais crítico, quando a pessoa consegue passar, ela começa a desenvolver. Né? Mas é importante que nessa fase difícil a família se mantenha firme. Porque às vezes dá dó, dá vontade de trazer embora, que não sei o quê. E daí pode atrapalhar todo o processo. Por quê? A hora que a pessoa começa a engrenar, na primeira crise, sai. Entendeu? Que condição que essa pessoa tem de enfrentar uma crise ou um problema de fora? Se na primeira ela foi embora. Certo?
Então é uma fase um pouco difícil, que é a primeira fase, que daí tem, em alguns casos tem a abstinência física, tem a vontade de usar, sonha com droga, né? Mas é uma fase que passa. É importante que a família se mantenha firme nessa fase. Depois vem a conscientização. Quando passa essa desintoxicação, quando passa essa fase mais crítica do tratamento, que é o começo, aí fica mais tranquilo. Aí a pessoa começa, a conscientização é quando a pessoa começa a perceber a necessidade de mudança. Né? Quando a pessoa ela passou essa fase de... Muitas vezes quando a pessoa entra lá na abstinência forçada, ela quer parar de usar drogas, mas ela não quer mudar ela. Entendeu? Então, mas só que ela não consegue entender que para parar de usar droga precisa ter uma recuperação do ser humano, mudar comportamento. Não adianta só tirar a droga e a pessoa continuar a mesma. Porque, como eu falei, a droga é uma consequência da maneira como a pessoa pensa, da maneira como a pessoa se comporta. Certo? Então essa conscientização é quando cai a ficha da pessoa que não é só parar de usar droga, ela precisa mudar uma série de comportamentos que leva ela até droga. Porque o grande problema da dependência química é esse, não é o parar. Parar é fácil, você ficou lá, não tem droga, acabou. Por mais que tenha abstinência, passa. O maior objetivo é o quê? É eu perceber o que me leva à droga. Que tipo de comportamento que me leva à droga? Que tipo de estilo de vida que me leva a usar droga? Que tipo de hábito que eu tenho que me leva a usar droga? Né? E nessa fase que a gente começa a levantar todos esses dados e jogar para a pessoa. Você é assim, você faz isso, você faz aquilo. Lá na sua vida, lá fora, acontecia isso, acontecia aquilo. Você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, você tem que mudar aquilo. E a pessoa começa a entender o que ela precisa mudar para não usar mais droga. Certo? Aí sim começa a acontecer a recuperação da pessoa. A doença já está estacionada, a dependência química está parada. Aí começa o processo de recuperação do ser humano. Comportamento, pensamento, estilo de vida. Quando essa recuperação começa a acontecer, o indivíduo começa a melhorar como ser humano, aí ele não precisa mais ser forçado a ficar sem usar, porque daí ele já não quer usar mais. Aí é que a gente faz a abstinência estável, que é quando a pessoa ela não usa porque ela está sendo forçada a não usar, ela usa porque ela não quer mais. Ela entendeu que aquilo destruiu a vida dela e ela decidiu que não quer mais. Certo? Daí aqui, normalmente nessa fase, é quando a pessoa já está de ressocialização, já está de visita. Lá com os 4, 5 meses, ela já está saindo. Né? E é nessa fase que a gente tem mais trabalho. O trabalho da pessoa é maior do que aqui. Essa é uma opinião pessoal. Aqui o trabalho é maior que lá. Porque lá, por exemplo, eu estou sendo forçado a ficar sem usar droga. As pessoas me dizem o que eu tenho que fazer para ficar sem usar droga. Tem um cronograma na comunidade que eu sou obrigado a seguir. Aqui não. Aqui já ninguém te obriga mais quase nada, praticamente. Você tem que fazer por você. Aí a pessoa começa a andar com as próprias pernas. Que daí é o quê? Manter essa recuperação. Começar é fácil, manter já é mais difícil. Mas não é possível, lógico. O objetivo é esse. Né? Que a pessoa saia para fora e continue mantendo o que ela aprendeu lá dentro. E do mesmo jeito a família, né? O que aprende aqui, o que vê lá dentro, o que vai aprender nessa experiência de tratamento de recuperação, continue mantendo aquilo. Né? Certo? Eles tomam medicação ou não? Só Depende de caso. Né? Depende de cada caso. Tem casos que é necessário, né, o médico receita a medicação e eles tomam. Mas tem casos que, quando não precisa, a pessoa entrou sem remédio e está se adaptando bem sem remédio, não tem necessidade de trocar uma droga pela outra. Né? Agora, se é caso, por exemplo, a gente vê que a pessoa está tendo dificuldade, a gente caminha para o psiquiatra, essa pessoa tem que tomar remédio. Aí a gente dá remédio. Com prescrição médica, a gente dá um remédio. Né?
Certo? Então, dentro desse processo de recuperação, quais são as 7 condições básicas para que a pessoa entre nessa recuperação, como pessoa, não só para parar de usar droga? E é isso que ela tem que levar para a vida dela inteira, daqui para frente. Autorresponsabilidade, que é o quê? Eu preciso aprender a fazer por mim, ninguém mais vai fazer nada por mim. E daí entra a questão da codependência. O codependente faz muito pelo dependente químico, né? O dependente químico causa problema, o codependente vai lá e resolve. Né? Tem que acordar, tem que lavar, tem que fazer isso, porque sempre tem alguém cuidando. Né? Lá a gente tem que ensinar o cara a ele começar a cuidar dele mesmo. Daí a família, a gente pede a colaboração da família. Deixa ele ter problema, deixa ele resolver o problema. Né? A dificuldade maior no meu caso era de falar ou não. Principalmente na parte do veículo. Eu vou trabalhar. Baixar lá. Aqui. Pode ir. Só que nesse pode ir a 5 dias, 4 dias. Fora de casa. E voltava e falava, agora vou pegar a chave, vou pegar a chave que a pele vai para uma dificuldade maior. Só que eu não conseguia falar o não conseguia tirar a chave dele. E eu sempre falava, não, eu vou parar, eu vou trabalhar. A gente sempre querendo acreditar, e a gente acaba errando. Então, agora a partir de agora, porque o que acontece? Principalmente na visita. A família às vezes fica com receio por não confiar mais na pessoa, né? Ou fica com receio da pessoa recair e quer cuidar demais, controlar demais, proteger demais para que essa pessoa não recaia. Na verdade, piora a situação. Quanto mais a gente tentar cercar para que a pessoa não recaia, piora a situação. Mas e se eu não fizer isso e recair? Ele tem que aprender a lidar com os problemas, ele tem que aprender a lidar com a recaída. Né? Então, ele precisa aprender a ser responsável por si mesmo. Então, no começo, a gente que vai falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. À medida que ele vai avançando no tratamento, ele tem que começar a fazer por ele. Comunicação direta é outra habilidade que a gente ensina lá. Que ele precisa fazer, e também no caso a família, que é exatamente falar não. Quando quer falar não, fala não. Porque é uma forma, muitas vezes, é uma habilidade que a pessoa usa para se proteger. Né? Que é o quê? Se impor, dar opinião, algo que não gosta, falar. Se o seu comportamento desagrada, em vez de eu ficar guardando, eu vou falar. Eu preciso aprender a falar. Porque grande parte dos atritos, seja na família ou não, é de coisas não faladas. Algo que não me incomoda, que não gosta, eu deixo, não falo. Aí lá no outro dia, quando acontece alguma coisa, eu resolvo jogar isso na fogueira. Aí vira aquele bolão. Né? Então a gente aprende, a gente tenta ensinar eles essa habilidade de se comunicar. Se tem algo te incomodando, você tem que falar. Se o outro está te incomodando, você tem que falar. E é isso daí que entra naquilo que eu estava falando. Né? Ele tem uma série de comportamentos desajustados. Entendeu? Então, por exemplo, ele vai lá e fica 5, 10 minutos na cama até mais tarde, já vem e fala, isso aqui você não pode. Então o próprio companheiro vai começando a dar noção de realidade para ele. Aqui você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? Ouvir ativamente é outra habilidade que a gente tenta ensinar, que é a condição básica da recuperação, que é aprender a ouvir, aprender a falar e aprender a ouvir. Né? Não é só falar também, mas também ouvir. O amor sincero é uma outra habilidade parecida com a comunicação direta, que é de ajuda mútua, tipo assim, um ajudando o outro. Quando eu vejo algo que desagrada em você, algo que você está fazendo que vai te prejudicar, eu vou chegar em você e falar, olha, esse comportamento está te prejudicando, está te fazendo mal, não sei o que, não sei o que. É muito parecido com a comunicação direta. Porém, a diferença é que a comunicação direta eu faço quando você faz alguma coisa que me desagrada. Então, eu, para me proteger, eu tenho que falar para você que esse
comportamento está me desagradando. O amor sincero não, quando você está fazendo alguma coisa que só prejudica você. Então, como eu sou seu amigo, para te proteger, eu vou te dar um toque e falar que esse comportamento está te fazendo mal. Entendeu? Isso a gente chama muito, que é o que a gente fala na comunidade, que é a pressão de pares. O que é pressão de pares, né? É o maior elemento da comunidade terapêutica. Que é o quê? Os pares, as pessoas convivendo umas às outras com os comportamentos positivos e negativos, né? Então vão ter que ter habilidade, tem que aprender a conviver com o problema dos outros. E aqui fora tem um monte de problema. Tem gente difícil no trabalho, tem gente difícil na família, tem gente difícil com o vizinho, os amigos. A gente sempre vai ter problema de convívio. Então, eles têm que aprender isso lá dentro. E tem muita gente que pensa diferente, de cultura diferente, de família diferente. Então, essas habilidades são necessárias exatamente para conviver com essa diferença. Um é mais preguiçoso, o outro não, o outro é mais desorganizado, o outro não. Aí um incomoda o outro tem que falar, entendeu? Para eles poderem viver em grupo. Porque querendo ou não, eles vão ficar lá de 6 a 9 meses juntos. E o que mais tem é esses pequenos conflitos dentro da comunidade, né? De pessoas diferentes tentando se adaptar umas às outras. Certo? E daí já reflete muito o movimento do dependente químico, que é aquilo que a gente estava falando de realidade. Por quê? Por exemplo, eu estou lá no quarto, convivendo com mais 5, 6. Eu tive um problema com um lá, com o companheiro de quarto. O primeiro movimento dele é o quê? É o mesmo movimento que ele tinha aqui da droga, fogo da realidade. É a irrealidade, mundo de realidade. Qual que é o mundo de realidade? Tive um problema com o cara, me tira do quarto. Não, cara, você não vai sair do quarto. Toda vez que você tem um problema, você vai fugir? Você tem que aprender a lidar. Chama um cara lá, vamos sentar, vamos conversar. Nós precisamos resolver esse problema. Você precisa aprender a resolver o problema. Porque nem sempre vai dar para você fugir dos problemas da sua vida. Não é assim, eu tenho um problema, me tira do quarto. Na verdade, ele fez isso a vida inteira. Tem um problema ali, sai. Tem um problema lá, sai. Tive um problema no serviço, peço a conta. Tem um problema de relacionamento, termina e arruma outro. Tem um problema com amigos, sai e não olha mais para cá. Sempre fugindo dos problemas. Agora é hora de enfrentar os problemas. Para recuperar a pessoa, a gente tem que ensinar a enfrentar o problema. Então, eu acho que nessa parte ele se desenvolve bem, porque ele passou por presídio, né? No presídio não é 5, é 20, 30 dentro do ambiente. Então, nesse ponto aí, eu acho que. Mas ele lida bem com o problema? Então, ele está trabalhando, troca o quarto, no quarto dele especificamente, ele consegue. Não, tem que estar acontecendo, vamos desenrolar, ele está te incomodando, ele fala bem. Nesse ponto aí, ele Entendi. consegue. E aí a outra condição básica é o arriscar-se. O que é o arriscar-se? Arriscar é fazer novas coisas, aprender novas coisas. Então o indivíduo, por exemplo, ele não sabe falar não, ele vai começar a se arriscar a falar não. Ou ele nunca trabalhou numa cozinha, lá tem função de cozinha, ele vai se arriscar a aprender a trabalhar na cozinha. Ou vai aprender a trabalhar na horta. Né? Tanto em questão de trabalho, tanto em questão de comportamento. Aí eu não sei falar não, tenho dificuldade, então você vai ter que começar a se arriscar. Porque é uma dificuldade que você tem, que muitas vezes você acaba engolindo as coisas por não saber falar não. Aí você fica mal, aí o que você vai fazer? Usar droga. Por não saber falar não às vezes. Então ele vai começar a arriscar novos comportamentos. O que é muito difícil, não é fácil. Porque a gente vê por a gente mesmo. Eu me comporto assim a vida inteira. Não é do dia para a noite que eu vou mudar, tem que ser devagarinho, né? Tem que ser aos poucos. Certo? Então o processo já começa, mas tem que continuar aqui fora. E feedback. O feedback, acho que tudo se resume na mesma coisa. O feedback é exatamente um dando toque para o outro. Né? Do que ele precisa mudar, do que ele está fazendo de errado, do que ele está fazendo de certo. Certo? E a confidencialidade, que é o segredo, por exemplo. Lá eles têm essa questão de identificação. Às vezes um se identifica com o outro e fala sobre a vida dele, essas coisas. Então tem a questão da confidencialidade. Certo? Não sei se vocês entenderam essa questão. Porque assim, lá tem, no tratamento a gente tem
padrinho, né, de passo. O padrinho vai ser o cara que toda vez que ele tiver um problema, ele vai se abrir com esse cara, essa pessoa. Ou na feminina, no caso, né? Vai se abrir com essa pessoa, a vida dela. Então, a confidencialidade é a condição básica exatamente para não abrir a vida da pessoa e expor a pessoa para outras pessoas, certo? Dentro aqui, acho que ele está explicando o que eu já falei, né? A autorresponsabilidade é fazer por mim mesmo, fazer o melhor que eu puder, fazer mesmo que ninguém esteja vendo, né? Sem ninguém precisar falar. Porque, por exemplo, aqui, quando a pessoa sai, a gente entende que participar de um grupo de apoio é importante, que é a manutenção do novo estilo de vida. O cara que sai de recuperação, a vida inteira ele vai participar de uma NA, de uma AA, ou de uma igreja, vai mudar o estilo de vida. Mudar as pessoas que ele anda, mudar os lugares que ele frequenta, certo? Só que isso, é ele que tem que entender isso. Eu não posso chegar lá, você não vai no grupo hoje, você não vai na igreja hoje, você tem que ir. Ele tem que aprender. Ah, mas e se ele recair? Ele tem que aprender. Eu tenho um amigo que ele passou por clínica e até hoje eu tenho esse nome, ele dá palestra. E um dia eu conversei com ele e ele falou o seguinte: Dani, se eu sou convidada para ir numa festa e eu sei que tem cerveja, eu não vou. Porque se eu tomar um copo de uma garrafa, de uma caixa, eu sei que depois disso eu vou procurar outras coisas. Então eu coloquei na minha cabeça que eu não posso. Então eu procuro evitar. Se for uma festa que tiver bebida, eu refuso o convite. Aí faz capoeira, faz outras coisas que não sejam ligadas ao bebida. Porque se eu for, eu sei que eu vou beber, e se eu beber, eu volto com tolerância. Eu não quero isso comigo. Faz 6 ou 7 anos que ele. Então, ele passou pela conscientização, como a gente estava falando, necessidade de mudança. E assim, isso sempre vai ser exclusivamente responsabilidade da pessoa. Porque, na verdade, assim, tentar controlar, fazer com que a pessoa entenda essa força é uma ilusão. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, assim, se há chance da pessoa recair por não ter se conscientizado que precisa fazer tudo isso, tentar convencer a pessoa, às vezes, ao controlar a pessoa e impor, a chance aumenta. Eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Né? Então é o que a gente orienta muito para a família. Quando sair para visita, deixa o mais à vontade possível. Mas se você não for no grupo, não for na igreja, você pode até falar: olha, você não vai no grupo, é importante. Se a pessoa falar: não estou afim, você deixa. No caso assim, a minha sogra, ela funciona da seguinte maneira: eu tomo minha cerveja na minha casa e se ele vier aqui, vai ter na geladeira e ele tem que entender que eu tenho que mexer. Né? E eu não tenho como falar para você, não vai ficar só. E às vezes eu converso com ela, para ela, o fato de não oferecer também. Assim, ele tem que aprender a lidar, mas não precisa oferecer. Então, mas muitas vezes chega no ambiente, tem, a maioria da família deve, né, no caso. E chega, ô fulano, ó, já vai com a lata, no caso, dando na mão, né, e fica uma situação difícil. Muitas vezes ele recusa, mas também não tem como falar, vai pegar. Eu tenho que oferecer nesse ponto. Precisa oferecer, né? A própria família, mesmo sabendo do problema. E é uma coisa Que ele vai ter que aprender a lidar. Não vale na casa de sua mãe, porque ela tem isso. Ele vai ter que aprender a lidar. Muitas vezes o que a gente trabalha muito, a questão lá é habilidade social. São algumas habilidades que a pessoa precisa desenvolver para se esquivar desse tipo de situação. Entendeu? Perceber quando não está agradável, vai embora, perceber, às vezes falar não, saber se impor, saber se esquivar, né? Quando tiver esse tipo de situação, certo? Porque também não tem como ser radical e falar: não, você não pode ir na casa da sua mãe. Ele vai ter que aprender a lidar e ter habilidade para contornar esse tipo de situação. Porque o irmão dele era dependente químico, começou a se preparar sem química, sem nada. Está tranquilo, já está
Certo? Assim, tentei resumir esse processo terapêutico. E vocês têm alguma dúvida com isso aí? Tem alguma dúvida com relação ao tratamento deles lá? Como é que está? Se vocês estão preocupados com alguma coisa? Ou quer saber mais alguma informação? Como se fosse uma chácara. Não tem possibilidade de na madrugada, pessoas chegarem até lá e deixar o paciente escondido. Droga? Olha. Porque eu acredito que se eles consumirem, vocês também vão perceber, né? Sim. Mas eu tenho essa. Que eu fui lá levar ele, né? Eu vi o local, tudo. Não fica ansioso, né? Porque, querendo ou não, o ser humano ele dá jeitinho pra tudo na vida, né? Então, sei lá, né? Olha, na verdade, assim, isso sempre tem. Eu não lembro de que isso aconteceu. Já aconteceu de gente sair e usar ou tentar trazer droga para dentro da comunidade. Porém, como a gente estava falando, a comunidade é um tratamento voluntário. Até quando a gente vai ficar forçando a pessoa a usar? Ela precisa aprender a não querer usar, sem que eu tenha que forçar. Certo? Até porque aqui fora, ele vai ter que dizer não. Por isso que se você vê a comunidade, ela é diferente de clínica. A clínica é um lugar fechado com um cerco. A comunidade não, é aberta. Porque ali é um tratamento voluntário, você está aqui porque você quer. Se você quiser usar droga, é melhor que você vá embora. Aqui, só está aqui quem quer parar de usar. Se você também não estiver gostando e quiser ir embora, você tem toda a liberdade para ir embora. Lá só está quem quer parar. Então, por exemplo, se acontece uma situação dessa, pode acontecer. É um dado que a gente tem, às vezes, para confirmar que a pessoa ainda não está totalmente preparada para sair para a rua. Por quê? Porque no primeiro estímulo ela não conseguiu resistir. Então, essa pessoa precisa ficar um pouco de tempo lá. Né? E aquela coisa, como a gente estava falando, daqui para frente, nem você, nem eu, a gente vai poder controlar o uso da pessoa. A gente nunca consegue controlar o uso de ninguém. Vai sempre depender dele. Então ele pode ter muro fechando a comunidade durante 9 meses, mas quando ele sair não vai ter muro mais. Então ele precisa aprender lá dentro. Já aconteceu de residentes trazer droga para a comunidade e a pessoa usar lá. Mas daí a postura está vendo como você não pode sair? Você não consegue ficar sem, tem que ficar mais. E dá licença um pouquinho. A Bruna foi no dia 12 agora com a prima. E eles mandaram ela visitar ela só no dia 12 de agosto. Por que será isso? Como é que é? Eles deram um mês para poder ver ela. Eles deram um mês para poder ver? Isso. Porque quando que ela entrou? Dia 12 dessa semana. Terça-feira. Terça-feira. É porque assim, porque agora tem uma visita, né? Como a gente estava falando da abstinência forçada, como é muito cedo o período aí, a gente acredita que o tempo certo é depois de um mês. Por quê? Porque como é muito recente, a pessoa às vezes pode estar passando por uma série de crises lá dentro. E o contato com a família pode fazer com que a pessoa queira ir embora. Entendeu? Então às vezes para proteger que a pessoa fique no tratamento, a gente dá uma rompida nessa relação com a família pelo menos por um mês. Certo? Porque, Sim, eu pensei que... Mas será que lá ela está tomando muitas medicações, assim, por isso que estresse? você fala... Bom, é verdade, né? Esqueci do seu caso. Eu falei aqui do caso, também assim, só pode visitar depois de um mês. Lá eu não sei o porquê que eles deram, porém, aqui a gente faz isso de um mês. Na verdade, assim, não é nem um mês, é acima de 15 dias. Entendeu? Para nós aqui. Então vamos supor assim, se a pessoa entra faltando 14 dias para visita, então a família só vai vir na outra visita, ela não pode vir, porque 15 dias é muito pouco. Agora se ela entrou tipo 16, 17 dias antes da visita, ela já recebe a visita. Porque a gente acredita que o tempo mais crítico é 15 dias.
Porque o dela eles deram um mês. Mas eu acredito que é um tempo bom. De 15 a um mês é um tempo bom, por quê? Exatamente por essa questão da fase de desintoxicação, de abstinência, entendeu? Mas daí na clínica, por que eu não convido? Não fica só num quartinho fechado assim? Eu não sei como é que é essa clínica. Não sei como é que é. Não posso te afirmar como é que é lá, porque eu não conheço. Porque ela só tem 12 anos, né? Pra mim ela tá num quarto fechado. Ah, ela é menor. Ela é menor. Não, mas um quarto fechado? É particular a clínica? Ou... A clínica, ela estava na transitária, daí a promotora pediu para ela ir para a clínica. Mas é pública a clínica? Ah, de ser particular, diz que aquela clínica Harvard. Mas quem que paga? Eu acho que era parte da justiça, judicialmente. Olha, eu não sei dizer para você se é quarto individual ou não. Não sei. Não conheço, não sei como é que é, né? Então essa é a minha dúvida. Mas pela internet, você não pelo nome aqui, você não consegue pesquisar?